Que jogo, meus amigos, que jogo! Um jogo de um time gigante, um time que quebra tabu, um time que simplesmente calou o Couto Pereira em uma atuação espetacular. Que jogo que o Paysandu fez hoje! E assim, foi em todos os setores, simplesmente o time entrou e atuou de uma forma assim, de uma entrega, de uma determinação, um time aguerrido e simplesmente eficiente. Se tem uma palavra que a gente pode usar hoje e dizer da atuação que o Paysandu teve contra o Curitiba, foi a palavra hoje, foi eficiência. Um time que nos últimos jogos vinha tendo resultados positivos, vem ganhando, vem tendo empates, 6 jogos invictos. Esse foi o 6º jogo que o Paysandu está invicto, mas simplesmente, vamos dizer assim, nessa partida em si, o Paysandu teve um fator fundamental, que foi a eficiência. E outra coisa, que bonito, né, a nossa torcida, gente, que legal. Aonde o Paysandu vai, aonde o Paysandu está, essa torcida está apoiando. Eu já tinha dito antes que se faltasse calor dentro de campo, das arquibancadas, esse calor não iria faltar, porque a torcida ia lá e ia botar para ferver. E simplesmente a torcida em nenhum momento se calou, e nem mesmo o torcedor mais positivo do Paysandu não imaginaria que o Paysandu poderia simplesmente não só ganhar, mas simplesmente passar o rodo. Passamos o rodo em cima do Curitiba. E o Curitiba, que vinha sendo líder, agora é vice. Quebramos mais um tabu, derrubamos mais um gigante. Vinha sendo líder, ainda não tinha perdido um só jogo, 9 jogos dentro do Couto Pereira, nenhuma derrota. A única derrota que esse time tinha era no estadual, e isso há muito tempo, no começo do campeonato. E o Paysandu foi lá, um time que foi altamente estrategista. Parabéns ao técnico Claudinei Oliveira, que simplesmente soube e sabe usar cada peça, cada ponta desse time. Se sai um jogador, se a gente não tem Rossi, se a gente não tem o Thalisson, se a gente não tem o Thiago Heleno, se a gente não tem o Luan, a gente tem outros jogadores que podem vir e que tem a confiança do técnico, é aquele famoso 100%. Eu vou trazer aqui para vocês quem foram os jogadores que entraram ontem. Apesar de que vocês já sabem, a gente vai fazer aqui só uma lembrança dos jogadores que entraram ontem. A gente achou que o Paysandu até viria com 3 zagueiros, mas não, o Paysandu veio com 2 zagueiros simplesmente. E aqui vai ter a escalação. Veio com o Gabriel Mesquita, veio com o Brian na lateral esquerda, o Maurício e o Novilho. Parabéns também, uma bela atuação do Maurício. Que jogador! Que agora o Claudinei tem mais uma dor de cabeça, é mais um zagueiro que vem, e simplesmente num jogo grande, não é qualquer jogo. O Paysandu foi diante do líder do campeonato, dentro da casa dentro dos seus domínios, e simplesmente passou o rodo, passou o trator, desconheceu e teve muita eficiência em todos os sentidos. Então, continuando, Maurício, Novilho, Heverson, Leandro Vilela, Anderson Leite, Garcês, Marlon e Diogo Oliveira. Essa foi a equipe que o Paysandu simplesmente começou ontem. A gente teve durante a partida ali um jogo de muito movimento, onde o Curitiba simplesmente, como estava jogando em casa, começou a se impor. Mas ali o Paysandu já esboçava umas reações também, não deixou o Curitiba simplesmente tomar a rédea do jogo, que a gente já havia dito que se o Paysandu deixasse o Curitiba tomar as rédeas do jogo, seria muito complicado para a gente. A gente poderia sim sair de lá com um resultado que simplesmente não seria esse, mas o Claudinei, a gente também já havia dito que conhece bem a equipe do Curitiba. Aliás, essa derrota no estadual que o Curitiba tem, a única derrota foi o Claudinei quem ganhou, porque ele era do time adversário, e agora o Curitiba tem as únicas 2 derrotas que o Curitiba tem esse ano foi para o mesmo técnico, o Claudinei Oliveira. Durante a partida a gente teve 2 gols dos Garcês, um desses, um golaço de placa que merece simplesmente nos lugares lá da Curuzu, que deve ter dos gols mais bonitos. Esse gol merece um quadro. 2 gols do Diogo Oliveira também, que foi implacável, e um do Marlon de pênalti. O Paysandu, que todas as vezes em que esteve atrás, foi atrás do resultado, não se entregou e até por isso acabou surpreendendo.
Os desfalques que a gente teve foi o Rossi, como eu já havia dito, o Luan e o Thalisson. O Thiago Heleno, ele não é o nosso titular, mas seria utilizado nesse jogo e acabou não sendo utilizado porque sentiu. Uma das coisas assim que o time, como eu falei, tem de diferente é a própria confiança do treinador. O Claudinei, desde que chegou, colocou uma certa confiança e destacou que ninguém da equipe tem cadeira cativa. Isso é muito importante, porque cada jogador que atuar, ele sabe que ele vai atuar por méritos, porque ele vem atuando bem no treinamento, porque ele vem entregando, porque ele vem se dedicando. E a gente percebe isso nos jogos. E até mesmo quando o Paysandu não jogou bem, não esteve bem, porque teve partidas que o Paysandu não jogou bem, essa partida foi uma partida assim, a parte muito diferente. O time, todas as vezes que roubava a bola, soube fazer um 2, tocar direitinho, voltar onde tinha que vir, e começou a envolver o time do Curitiba, que simplesmente tenho toda a certeza que o Curitiba esperava o Paysandu um time retrancado, esperava o Paysandu que simplesmente, o Curitiba esperava que o Paysandu fosse um time que se acovardasse, que se retrancasse, mas foi extremamente surpreendido. E se tem uma coisa que o Paysandu agora abriu brecha para outras equipes, é tentar entender como jogar dentro da casa do Curitiba contra o próprio Curitiba. Tivemos todos os méritos na vitória, tá? Não teve, porque de repente o Garcês roubou uma bola, etc. Não, isso foi mérito do Paysandu, porque o time se entregou muito, o time subiu a linha, o time envolveu não só o meio, porque se tem um lugar que a gente ganhou muitas bolas ali, foi no meio de campo. E já tem aquela música que diz que o meio de campo é o coração do time, você ganha jogo com o meio de campo. E aí o Claudinei entrou com 3 meio-campistas ali e simplesmente acabou parando o ataque do Curitiba. O grupo é um grupo forte, é um grupo unido e principalmente é um grupo fechado. E assim, é impressionante, uma coisa que eu queria ressaltar aqui, é impressionante o quanto que o Paysandu ele cresce em jogos grandes. Se tem um time que pode surpreender sempre em jogos grandes, é o Paysandu. Pode analisar, pode puxar aí todos os jogos que o Paysandu teve, todos os jogos, até quando foi campeão, em vários jogos, recentemente, o Paysandu é um time surpreendente. É claro que para a torcida que conhece, que vive esse clube, entende o quanto que esse clube ele é mesmo isso. Mas para muitos críticos, que a gente tem muitos críticos, infelizmente, a gente tem muitos críticos em Belém, e isso também acaba se engrandecendo ainda mais para fora. O Paysandu acaba sendo um time, vamos dizer assim, para eles muito surpreendente. E outra coisa, hoje a postura do Paysandu de transição, de um time que não se abalou mesmo quando tomou um gol, ela foi fundamental. Um time frio, um time simplesmente frio. E é isso que a torcida quer ver. Porque a torcida do Paysandu é uma torcida que quer ver o time que pode até simplesmente não obter aquele resultado que a gente espera, mas um time que não se entrega, um time que busca a todo momento, um time que dá o carrinho quando é para dar, um time que sufoca quando é para sufocar, um time que sai de campo totalmente esgotado. Eu queria ressaltar aqui um jogador que vem assim crescendo muito. A gente sabe que o Garcês é o cara do time, é a válvula de escape, é o cara que vem se destacando muito. Inclusive a gente teve gol dos ex, né? E foi do Garcês que fez 2 e do nosso próprio atacante que chegou lá, do Antônio Oliveira, que chegou lá e marcou 2 também, 2 gols de ex. Mas o jogador que eu queria destacar aqui para vocês é o próprio Heverson. O Heverson, a gente sabe que a gente tinha muito problema aqui naquela lateral esquerda, até muito questionado o PK, e o Claudinei, quando chegou, colocou ali o Heverson na lateral esquerda, e desde que o Heverson entrou, ele vem sendo um jogador que tem ali, que vestiu muito essa camisa, tem sido um jogador único, diferenciado, e que jogou simplesmente ontem muita bola com 2 assistências. É um jogador que se mostrou forte na marcação, um jogador que é forte na reposição, é bom no combate e bom no passe. O Claudinei tem dado assim muita confiança a esse jogador, não só o jogador, mas todos os jogadores. Uma outra coisa que eu coloquei aqui é que o Claudinei tem o elenco na mão, e que entra e quem sai
tem conseguido extrair qualidade e o melhor do jogador. E é o que o Paysandu provou hoje. Um time que tem muita, mas muita qualidade. Se tinha alguém que ainda duvidava do quanto que essa equipe pode entregar, ontem, esse alguém simplesmente, mordeu a língua, e o Paysandu calou a boca também de muitos da imprensa que falaram que nós iríamos simplesmente ser sufocados. Falaram que o Paysandu, mais uma vez, assim como foi no Clássico, mais uma vez, os mesmos que falaram, os mesmos da imprensa, falaram tudo, menos que o Paysandu poderia simplesmente envolver o time do Curitiba. Um abraço a todo mundo, a toda a torcida, parabéns mais uma vez à equipe, parabéns à Fiel que invadiu, e agora a gente tem uma forte missão, pezinho no chão, tá? Pezinho no chão, e a gente tem uma forte missão ainda contra o Amazonas. O Paysandu que já vai direto para lá, para Manaus, já vai fazer os treinos lá e se preparar para o próximo jogo. Um grande abraço, um ótimo final de semana a toda a torcida bicolor. Não te esquece de seguir o nosso conteúdo, não te esquece também de dar o teu like e comenta bastante nesse vídeo o que você achou, onde você estava, como você ficou dessa grande vitória do Paysandu. Valeu, galera!